A necessidade de poder. As necessidades humanas, ensina Pontes, podem ser biogênicas ou aprendidas. Biogênicas são necessidades que derivam de algo que falta ao organismo, como é o caso, por exemplo, da necessidade de sono, de alimentos e de sexo. São mais instintivas. A necessidade aprendida, por sua vez, é aquela adquirida pela experiência e por força da socialização e, como tal, não encontrável nos animais. A necessidade de poder, assim como sua irmã gêmea, a necessidade de prestígio, é uma necessidade aprendida, uma provável subproduto da necessidade fundamental de amor que nos acompanha por toda a vida. Para Adler, tudo o que se passa no psiquismo humano deriva da vontade de poder. Todo ser humano aspira a dominar, ser semelhante a Deus. Esse impulso para o poder, presente desde os primeiros dias, seria consequência do sentimento de inferioridade que acompanharia todo ser humano desde o nascimento, visto que, para ele, para Adler, ser homem quer dizer ser inferior. É óbvio que há, nessas colocações, um flagrante exagero. Não concordo que a vontade de poder centralize o psiquismo de todas as pessoas, ou mesmo da maioria delas. Também não acho que a condição humana implique obrigatoriamente a sensação de inferioridade. O reconhecimento do exagero nas formulações de Adler não invalida, entretanto, a aceitação da existência e até da importância do desejo de poder para as pessoas. Tal necessidade resultaria, ao meu ver, não tanto de um sentimento de inferioridade, mas sim da sensação de desamparo, fragilidade e impotência que o mundo e a vida nos impõem. Presentes em todos nós, esses sentimentos seriam mais intensos naqueles que, nos primeiros anos, não encontraram junto aos adultos com quem conviveram, particularmente os pais e especialmente a mãe, o conforto, o aconchego e o amor que amenizassem o desamparo. Assim se explicaria o fato de a necessidade de poder ser vital para algumas pessoas e de menor significado para outras, embora certamente comum, em graus variáveis, a todos nós. Veja-se, por exemplo, a luta pelo poder político. Não são poucos os casos em que o indivíduo sacrifica a sua tranquilidade, se é que existia, a fortuna e às vezes até a vida no afã de conquistar ou manter uma posição de mando. Veja-se também o que ocorre em diversos tipos de associação, culturais, científicas, recreativas, esportivas, clubes de serviço, sindicatos e associações de classe. Desenvolve-se quase que invariavelmente uma surda e às vezes até violenta luta por cargos que, na maioria das vezes, somente representam encargos. Há, claro, em ambos os exemplos, mas principalmente no primeiro, o poder político, a possibilidade de vantagens pecuniárias. Mas o que será a ânsia de ganhar dinheiro, além do necessário para viver com tranquilidade, senão a sensação de poder, e poder real também, que o dinheiro confere? Além disso, todos conhecemos casos de multimilionários que, do topo de uma fortuna que jamais poderão gastar em sua existência, partem para a disputa de cargos eletivos. Podemos dizer que, como regra geral, e tenho dúvida se essa regra comporta exceções, ninguém abre mão do poder, ou sequer de uma parcela do poder, com facilidade e satisfação. A perda do poder, ou de uma parcela dele, se nos afigura sempre como uma diminuição. A essa altura da nossa conversa, o leitor certamente estará questionando: e o que dizer das pessoas, na verdade a grande maioria, que não ocuparam, não ocupam e não pretendem ocupar nenhum cargo de mando ou direção, seja na política, em clubes ou associações, ou mesmo em empresas privadas? Não há nessas pessoas a necessidade de poder? Eu lhe respondo, caro leitor, que se entendido o poder como uma capacidade de fazer com que as pessoas ajam na dependência de nossa vontade ou de nossas atitudes, ou melhor dizendo, a capacidade de fazer com que a atitude e o comportamento de outras pessoas reflitam nossa própria vontade e comportamento, eu lhe diria que todos, ou quase todos nós, seres humanos adultos, exercemos alguma parcela de poder. Isso vale para todos que trabalham, por mais humilde que seja a profissão. Um gari, por exemplo, tem o poder de retirar ou não o lixo de uma casa, de permitir ou não que um automóvel ultrapasse o caminhão de lixo a que ele serve, e assim por diante, de tal forma que algumas dependeram dele e ele pode, assim, sentir sua importância. Vale também para adultos que tenham crianças sob sua guarda ou empregados em casa,
ou que se relacionem com alguém sobre quem exerçam poder. Daí porque a aposentadoria, seja qualquer for a profissão em causa, costuma trazer funestas consequências para a maioria das pessoas, devido à perda do poder que acarreta. A ausência do poder seria ainda, no entender de Rogers, mais um fator da infelicidade da infância. Não é por acaso também que sogras, sogros e avós insistem em interferir na vida doméstica dos filhos casados e na educação dos netos. Não querem e talvez não possam abrir mão de uma autoridade que durante anos deu sentido e valor à sua vida. E será provavelmente por essa razão que tal tipo de comportamento é mais frequentemente encontrado em sogras e avós do que em sogros e avós. Como regra, a essa altura da vida, não restam a elas outras atividades para compensar o vazio que sentem e a angustiante sensação de inutilidade em que mergulham. A necessidade de poder, com a angústia e a ansiedade que gera, tão mais intensa e frequente quanto mais presente for aquela necessidade, está sempre ativando o sistema nervoso simpático, mantendo permanentemente ativado o sistema de perigo e alarme no organismo. Essa situação, com o desgaste que provoca e pelo comprometimento que acarreta das defesas do organismo, constitui por si só um fator de doença. O medo da felicidade. Quanto mais coleciono observações sobre a natureza humana, a conduta, o sentir e as emoções das pessoas, mais me convenço do quanto somos contraditórios e ambivalentes. O desejo de viver e morrer, que simultaneamente habita em todos nós, é talvez o mais emblemático dessa ambivalência. É muito possível que daí derive também a aparentemente inexplicável e gritante contradição entre nossa busca ansiosa pela felicidade, a razão de ser da nossa existência e o medo de alcançá-la. Mas é justamente aí, na necessidade vital que dela temos, que talvez resida a razão principal dos nossos temores, o medo de tê-la e depois perdê-la. Algo parecido já dissemos acima, ocorre com o bebê em relação ao seio materno. Tanto dele necessita, tanto teme perdê-lo, que chega a lhe ser hostil por reconhecer seu poder de causar-lhe sofrimento. Gicovat descreveu esse medo como uma sensação de iminência de catástrofe que sempre acompanha nossos momentos mais felizes. E ele atribui a ele o ritual supersticioso de bater na madeira ou fazer figa com que muitas pessoas, quase todas, reagem a qualquer alusão de bons acontecimentos que estejam vivenciando. É como se, no fundo, não nos julgássemos merecedores daquela felicidade. Ou seja, não conseguimos vivenciá-la sem culpa, mesmo que uma culpa inconsciente. E vivida com sentimento de culpa, a felicidade se esvai, não existe. Tão profundo seria o nosso medo e nossa intranquilidade diante da felicidade que findamos por agir no sentido oposto, destruindo o que nos faz feliz. Para Freud, somos feitos de modo a só poder derivar prazer intenso de um contraste e muito pouco de um determinado estado de coisas. Assim, nossas possibilidades de felicidade seriam sempre restringidas por nossa própria constituição, de tal maneira que a felicidade seria pura e simplesmente a ausência de sofrimento. Lembro a esse respeito a citação de Goethe, segundo a qual nada nos é mais difícil de suportar do que uma sucessão de dias belos. Embora não negue a existência desse medo da felicidade, ao contrário, considero-o bastante frequente, não lhe atribuo o caráter universal que empresto aos outros 3 aspectos discutidos neste capítulo. Explicando melhor. Enquanto as angústias próprias dos primeiros anos, a problemática edipiana e as necessidades de poder seriam vivenciadas por todas, variando apenas a intensidade e a repercussão futura ou atual nas nossas vidas, o medo da felicidade não acometeria a todos. Basicamente, seria mais encontrado naqueles intimamente inseguros, intranquilos e com baixa autoestima. O prejuízo potencial desse medo para a nossa saúde, ou seu papel como fator de doença, seria explicado pela própria ansiedade e angústia que provoca. Além disso, não descarto a possibilidade de que sentimentos inconscientes de autopunição, por não se julgar merecedor de felicidade, possam também agir como fator de doença orgânica. Sei que muitos leitores julgarão o raciocínio tortuoso, complexo e excessivamente psicologizado. A questão, meu caro amigo, é que tortuosos e complexos são, de fato, a mente e as emoções humanas.
Conheço o caso de uma moça com uma história de vida extremamente sofrida, em que se mesclavam promiscuidade sexual, relacionamentos conflituosos, inclusive com seus pais, extrema dificuldade de lidar com as pessoas e excessivo apego aos ganhos materiais. Ela morreu de forma súbita e ainda jovem, numa fase excepcionalmente boa de sua existência. Acabara de se reconciliar com a família, vivia um relacionamento estável e aparentemente feliz com um homem que a amava e respeitava, e atravessava um período de muito boa situação financeira. Na manhã da sua morte, chegou a comentar com colegas de trabalho que nunca antes se sentira tão feliz. Essa relação que tento estabelecer entre felicidade e morte já foi notada por outros autores e fica bem evidente na expressão "podia morrer agora", que muitas vezes empregamos nos momentos felizes. Talvez quem melhor tenha resumido a ambivalência e a angústia que a felicidade pode provocar tenha sido o pensador espanhol Julián Marías, quando disse: "A felicidade é extremamente vulnerável. Ela é um risco e só como um risco deve ser assumida."